Amados irmãos, que a graça, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós nessa manhã. Mais uma vez, Deus nos concede o privilégio de estarmos juntos estudando a sua palavra. Desejo que este dia dedicado à adoração, à proclamação, ao culto e ao estudo da palavra, ele possa ser bem aproveitado por mim, por você, por cada um de nós, especialmente daqueles que fazem a primeira Igreja Evangélica Batista na Torre, juntamente com todos os nossos muito queridos e amados irmãos e amigos que nos prestigiam. Então, desejamos que esta semana seja mais uma semana de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade na sua vida, na sua casa, e que o Senhor esteja conosco sempre, assim como Ele mesmo prometeu. Hoje, primeiro domingo de agosto, inicia-se mais um mês e Deus tem nos segurado e tem nos sustentado e tem nos protegido até agora. A Ele, portanto, glória, honra e louvor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, todos nós, Teus filhos, nos encontramos nesta hora, com os nossos corações rejubilantes, ó Deus, de alegria por ter a convicção do Teu cuidado, da Tua proteção, do Teu zelo sobre cada um dos Teus filhos, sobre cada família representada, ó Deus, por aqueles que Te louvam, ó Deus, por cada um dos Teus servos espalhados aqui e ali, em todo o estado de Pernambuco, em todo o Brasil, em todo o mundo. Abençoa, Deus, o nosso país, tem misericórdia dele, ó Deus, que tem passado por grandes turbulências na área da saúde, turbulências, ó Deus, na área da política. Ó Senhor, que a Tua mão de poder e graça continue operando sobre cada um de nós. Nós oramos porque cremos em Ti e sabemos que Tu és o Todo-Poderoso para fazer muito mais do que nós estamos simplesmente pedindo. Faz, ó Deus, a Tua vontade no meio do Teu povo. Por Jesus é que nós te oramos. Amém. Amados irmãos, esse mês de agosto, em todo o Brasil Batista, nós estamos dando ênfase à juventude e, consequentemente, louvamos a Deus por cada jovem que compõe a ala dos servidores do Senhor, que estão enfileirando os seus exércitos, lutando contra o pecado, contra a injustiça e pregando a palavra de Deus. Que cada jovem seja cada vez mais capacitado, instruído a combater o mal e ser um exemplo de vida, de comportamento, na maneira de ser, na maneira de se apresentar, na maneira de falar, que cada jovem seja um testemunho vivo da Tua palavra lida, meditada e vivida, para a glória, honra e louvor do Teu nome, ó Deus. Então, abençoa cada um desses jovens. E nós parabenizamos aos jovens que têm dedicado a sua vida a servir a Deus, que a semelhança de Daniel e os seus amigos não se contaminaram com o manjar do rei, mas têm seguido a orientação da palavra de Deus e têm se afastado daquilo que o mundo prega como coisa boa e agradável, mas bom mesmo. O melhor de tudo é servir a Jesus com toda a alegria e fazer a vontade do nosso Supremo Pai. Então, Deus abençoe não só a juventude da nossa igreja, mas todos os jovens em todo o Brasil
que possam ser abençoados pelo Senhor, que eles se tornem cada vez mais fortes, vigilantes e vitoriosos em todas as etapas da sua vida. Por isso, nós louvamos a Deus pela vida e dedicamos esse mês de agosto, a toda a juventude em todo o Brasil. Deus abençoe os jovens. E como tema da juventude esse mês aqui na nossa igreja, nós temos o seguinte: o Deus que ainda opera maravilhas. Repetindo, o Deus que ainda opera maravilhas. E a divisa está lá no livro dos Salmos, no Salmo 86, versículo 10, diz assim: porque tu és grande e fazes maravilhas, porque tu és Deus. Repetindo, porque tu és grande e fazes maravilhas, porque tu és Deus. Vamos cantar, meus irmãos, o hino do mês, que é o hino que a juventude estará cantando durante todo esse mês de agosto, que tem como título Maravilhas. E nosso desejo é que Deus continue a operar maravilhas. Se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é, santo é o Senhor, maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder, Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus, maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é, santo é o Senhor, maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder, Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus, maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou.
vou cantar, seu nome eu vou louvar, vou cantar. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar, vou cantar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos, Senhor, como igreja, remotamente, mas um só coração e um só desejo de Te adorar, de Te cultuar, meu Pai. Eu venho aqui, meu Pai, pedir nesse início de novo mês, um mês, Senhor, dedicado, meu Pai, à juventude, Senhor Batista. Então pedimos, Senhor, que esse mês seja um mês abençoado e pedimos, Senhor, que Tu cuide e zele não só da juventude dessa igreja, mas toda a juventude espalhada por esse mundo, Senhor. Que seja jovens que dediquem desde cedo a vida a Ti, meu Pai. Pedimos a Tua bênção, a Tua santa proteção e fazemos isso no nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, a leitura bíblica, ela está no livro de Atos, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aí mesmo na sua casa, abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 1 até o 7. Que diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e alguns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Que esta palavra encontre espaço no nosso coração. Meus irmãos, nós entoaremos agora o hino de número 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. E esse momento é o momento do ofertório. E nesse momento do ofertório é o momento que nós dedicamos ao Senhor parte daquilo que Ele provê para nós, para sustento da nossa família. E eu louvo a Deus pela fidelidade de cada um dos irmãos, não só a Igreja Batista, não só a denominação, mas principalmente ao Senhor. Por isso,
cantemos com toda a vibração, juntamente com o nosso ministro de música, o irmão Elvis, o hino 7 do cantor cristão Maravilhas Divinas. Graças a Deus, irmãos, cantaremos o hino do cantor cristão número 7, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos Ele os salvou por seu grande poder. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. O céu da terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém. Graça e paz, irmãos. Bem-vindo a EBD em Casa. Hoje nós estaremos estudando aspectos sobre as cartas de Paulo. Estamos iniciando um novo período de estudos bíblicos sobre as cartas de Paulo. E nesta manhã abordaremos o tema da EBD para esse trimestre: a grandeza moral das cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, e seus objetivos ao escrevê-las. Mas é interessante que a gente possa descobrir aqui, ou pelo menos conversar um pouco com os irmãos sobre quem é Paulo. Paulo de Tarso. Sem dúvida, é um personagem bíblico mais conhecido por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Autor de 13 epístolas presentes na Bíblia. Nasceu em Tarso, da Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante, em Atos 21, 36. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próximo à costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém sobre o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel. Então, Paulo conheceu profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo.
estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo no que seus contemporâneos. Considerado todos estes aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento, em Atos 22, 28. Provavelmente, essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que, naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana, mas se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania. Outros conseguiam tal cidadania ao prestar algo relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentro dos quais podemos citar, pelo menos 3. A garantia do julgamento perante César, se exigidos os casos de acusação. Imunidade legal dos açoites antes da condenação. E não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, ele informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foi depositada aos pés de Paulo de Tarso. Atos 7, os versículos 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio de Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Atos 26, 10. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9, 1. Então, essa atitude de Paulo já deixava todos ciente da ânsia, da necessidade que ele tinha de exterminar todo e qualquer cristão que aparecesse à frente dele. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Então, seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Atos 9, 2. Então, Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Gálatas 1, 13. E ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Tido como o maior líder do cristianismo. Essa é a vida de Paulo. Algum trecho que a gente pode pegar para os irmãos entenderem melhor aonde nós estamos querendo chegar falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Em virtude da perseguição, muitos foram embora para outra cidade. Os cristãos se achavam tão assustados, perseguidos com essa situação de Paulo, eles iam embora, abandonavam tudo ali e iam embora. Isso para Paulo era bom, porque ele se sentiu que Saulo, então, aumenta a sua área de atuação, monitorando os movimentos dos cristãos em vários lugares. Usando a sua influência judaica, ele consegue, com o sumo sacerdote, cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco.
com a finalidade de encontrar cristãos, prendê-los e enviá-los para Jerusalém. Atos 9, 1 e 2. Então, a conversão de Paulo. Como se deu essa conversão de Paulo? O que foi que realmente aconteceu? Narra a Bíblia que, no livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo, em suas epístolas, sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos pode ser exemplo disto. Atos 8, 1 a 3, Atos 9, 1 e 2, Atos 22, 4 e Atos 26, 10 e 11. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu. Algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. O perseguidor da igreja agora está no encalço dos cristãos rumo à cidade de Damasco. E é exatamente nessa viagem, quando ainda respirava profundo ódio pelo cristão, foi que algo surpreendente aconteceu em sua vida, trazendo um novo rumo à história do cristianismo e à sua vida também. O nosso personagem, conhecido como grande perseguidor dos cristãos, agora tem um encontro especial com Deus. E a partir daí, Deus muda completamente a sua história e a sua atividade. Agora, já não era o perseguidor, e sim o apóstolo do amor. A partir dessa conversão genuína, Paulo se empenha em difundir o cristianismo às bases dos ensinamentos de Jesus. Por meio de suas cartas, esse novo homem passa a contribuir de maneira marcante para um novo ciclo da história da igreja. O plano de Deus para difundir o cristianismo agora estava sobre os ombros de Paulo. E ele sob a direção de Deus. Agora, chamado o apóstolo dos gentios e com novo nome, Paulo, passa a ser o grande responsável pela reformulação da teologia cristã, ou seja, da reestruturação do cristianismo. A partir dos seus escritos, o cristianismo tomou uma nova forma, um novo conceito e uma nova direção. Chamamos de cristianismo a religião de fé baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, um tema muito forte e bastante discutido naquela época e nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, com a sua visão da essência desses ensinamentos, procurou repassar com a máxima segurança o que de fato recebeu do próprio Deus. Tais ensinamentos ocuparam lugar na história de uma maneira muito marcante e com resultados que abençoaram a igreja de uma forma muito especial, não descartando a didática de Jesus, que foi mestre em ensinar e transmitir conhecimento que envolviam o amor, a esperança e a fé. Então, o apóstolo Paulo foi um grande escritor eclesiástico. Suas cartas foram direcionadas às necessidades das igrejas. Aquela época que se refletem também nas igrejas de hoje.
houve uma grande necessidade de fortalecer a fé em Jesus Cristo por meio de cartas e por epístola. Seria então um novo método, agora por vias escritas para a divulgação do Evangelho. Cada uma de suas cartas alcançou mesmo escritas em momentos difíceis e adversos o seu alvo específico. Em Romanos, Paulo apresenta a doutrina cristã de maneira sistemática à Igreja de Roma, enfatizando o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como dos gentios. A finalidade foi a de alcançar tanto a Igreja como Israel, chegando até os confins da terra. Em Filipenses, o apóstolo Paulo aplica esta mesma unidade em Cristo, que é capaz de trazer a verdadeira alegria em Cristo e que, por meio dela, as adversidades são superadas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, procura encorajar os novatos na fé a continuar na perseverança da verdadeira aliança, diante dos ataques dos falsos mestres, zelando pela suficiência de Cristo em suas vidas, tanto na esfera espiritual, individual e relacional. A preocupação de Paulo não se limita apenas à igreja, mas às instituições ministeriais. Observando isso, quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo, a Tito e a Filemon, a Timóteo, que o acompanhou e participou ativamente do seu ministério em diversas cidades. Paulo ensina acerca do bom procedimento da doutrina, que é a base do fortalecimento do cristão. A Tito, ele instrui a colocar a igreja de Creta em ordem, para que os falsos mestres não tenham voz ativa no seio daquela comunidade. E a Filemon, Paulo ensina o valor do perdão, mesmo atribuindo mão de alguma coisa que não lhe pertencia. Ao ler as cartas de Paulo, precisamos ter, sim, o sentimento imperativo delas em nossas vidas, entendendo que, para viver uma vida cristã saudável e vencedora, é necessário colocar em prática, não somente para sermos vistos como pessoas diferentes, mas para sermos cristãos autênticos, verdadeiros condutores de uma doutrina baseada na fé, no amor e na esperança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Senhor, graças te damos pela oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder participar da Escola Bíblica Dominical em casa. E nesta hora, Senhor, queremos agradecer pela vida dos professores e agradecer, Senhor, pela presença da Tua Igreja aqui na Torre. Continua, Senhor, a abençoar a EBD, maior escola do mundo, ó Deus, e abençoa as famílias que congregam, que fazem parte, Pai, desta comunidade de fé. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus.